Bom dia, boa tarde ou boa noite, minhas queridas e meus queridos. Estamos aqui em mais um episódio do ABMEC Cast, o podcast da engenharia, trazido para vocês pela ABMEC MS, a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos, seção do Mato Grosso do Sul, com o patrocínio da Caixa de Assistência dos Profissionais do Sistema Confiacrea, a mútua. Nesse episódio, temos um convidado bastante especial, cujo apelido é o Astro de Aquidauana, é isso? É isso, Marco Aurélio? O asteroide de Aquidauana. Um rapaz que tem uma história bastante incrível, que vai contar um pouquinho pra gente da sua carreira como acadêmico, como pesquisador, inclusive. Tá? Esse que vos fala, engenheiro mecânico Guilherme Rangel, gravando na data de hoje, remotamente, do meu escritório aqui na cidade de Dourados. Eu sou um homem branco na casa dos 35 anos de idade, cabelo raleando, tô usando uma barba bastante grande, uma barba longa, trajando uma camiseta gola polo de cor azul marinho. Estou dentro do meu escritório com as paredes de cor clara, com alguns quadros e retratos ao fundo de decoração. Gravando presencialmente nos estúdios da Noar, em Campo Grande, o nosso amigo Jari Castro, engenheiro civil, e o nosso amigo engenheiro mecânico Marco Aurélio. Vamos lá, pessoal, façam uma alta apresentação para a gente, por favor. Olá a todos, eu sou Marco Aurélio, engenheiro mecânico. Prazer estar aqui com o Luiz Borges, nosso amigo de tempos, né? Rangel, Jari Castro novamente. Muito bom estar gravando mais esse podcast para ensinar e motivar aos jovens de tudo que está acontecendo nesse nosso país atualmente. Enquanto muitos estão enrolados com outras coisas, nós estamos aqui divulgando conhecimento. Essa que é a diferença do ABMEC Cast. A ABMEC divulga o conhecimento, propaga isso, para que todos possam ter acesso. A inclusão não é só fazer rampa, fazer cadeira. A inclusão é fazer isso, dar acesso às pessoas. Quem não pode ver o podcast, pode ouvir o podcast. Ou então pode ler o podcast. Tá? Então a gente está fazendo uma inclusão muito bacana nisso. Eu sou moreno, alto, cabelos brancos. Estou vestindo uma camisa com listras cinza, calça jeans, apoiado numa mesa cor de madeira. Ao meu lado, um painel preto. Atrás de mim, um backdrop da ABMEC. À esquerda, uma televisão onde eu vejo os convidados. E na minha frente, o engenheiro Jari de Carvalho e Castro. É isso aí. Olá a todos, é um prazer estar novamente aqui participando da ABMEC Cast. Fico muito lisonjeado pelo convite. Queria agradecer ao presidente Rangel e ao Marco Aurélio, nosso diretor da ABMEC, que sempre que eu tenho essa oportunidade de poder participar e fazer esse convite, a gente fica muito satisfeito, porque principalmente hoje, tendo a presença do Luiz Borges, uma pessoa que eu conheço há um bom tempo, um jovem cientista, um jovem iluminado, que tem feito, nesse pouco tempo de vida aqui na Terra, um trabalho maravilhoso. Não é à toa que é nome de asteroide, e eu não vou dar o spoiler aqui, vou deixar ele contar. Mas assim, queria te dizer, Luiz Borges, que a admiração é muito grande por você. Você é da idade dos meus filhos, então, da idade dos filhos do Marco Aurélio também, então nós temos você assim, muito respeitosamente, como um filho também, porque nós vimos toda a sua trajetória de vida que você vai relatar aqui para nós e para os ouvintes e quem estão nos ouvindo e nos assistindo, para poder ver que realmente vale a pena ter foco, vale a pena estudar, vale a pena acreditar nos sonhos, todo esse trabalho que você fez e está fazendo e fará. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho, como diz o Rangel, raliano e branquiano. Estou com a camisa clara, uma calça jeans, estou apoiado numa mesa de cor clara. Ao meu fundo tem uma televisão que está retransmitindo o Luiz Borges e o Rangel. E ao meu lado esquerdo tem uma cortina
que faz parte desse estúdio. O estúdio que nós estamos é no ar e estamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Fico muito feliz de estar aqui participando desse ABMECcast. Valeu, Jari. Valeu, Jari. Vai lá, Luiz. Por favor, faça a sua autoapresentação para a gente. Muito boa tarde, boa noite ou bom dia para quem nos estiver nos ouvindo e ou nos vendo. Agradeço muito pelo convite. Fico contente que o que eu tenho para conversar aqui com vocês hoje seja de alguma forma útil para alguém, para quem estiver aqui consumindo o nosso programa do podcast. E eu agradeço pelo convite, pela oportunidade. Eu sou um homem negro de 27 anos de idade, apesar de aparentar ter uns 35 aí. Tenho uma barba preta. Quantos anos você aparenta ter? Uns 35, vai. Uns 35, pelo menos, eu tenho pelo branco já na barba, então uns 35. Ninguém pede mais o meu RG desde que eu tinha 14 anos de idade. Em lugares que você tinha que ter 18. Então, se você fizer a progressão linear aí, você vai chegar nos 35 hoje. Então, eu tenho uma barba preta grande, eu uso um óculos, sou quase careca mesmo, não está quase raleando. Começou a ralear quando eu tinha 16 anos de idade, 16, 17 anos de idade, agora eu sou bem calvo. Eu sou um pouco gordo, se não gordo e meio. Minha bochecha é bastante grande, minha orelha é bastante grande. Eu estou vestindo uma camisa salmão escura e estou contra um fundo branco para melhorar o contraste aí. Show de bola, Luiz. Luiz, vamos começar falando um pouquinho de você, então. Vamos fazer uma pequena retrospectiva e voltar a alguns anos. Você é natural de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, certo? O que você fazia lá? Isso. Como é que você se descobriu nas ciências? Vai lá, conta pra gente aí. Eu nasci e fui criado na cidade de Aquidauana, no Pantanal sul-mato-grossense. Isso é algo que eu carrego para mim até hoje. Eu moro em São Paulo, vai fazer 5, 6 anos. Mas toda apresentação que eu tenho que fazer aqui começa com isso, né? Eu venho de Aquidauana, do Pantanal sul-mato-grossense, o verdadeiro Pantanal, que é o Pantanal do Mato Grosso do Sul. Puxando a sardinha, obviamente, para o nosso lado. Eu tive uma infância um tanto quanto normal para uma pessoa que cresce de uma cidade no interior do estado de Mato Grosso do Sul. Sou filho de 2 funcionários públicos, meu pai é bombeiro, minha mãe é professora. Como meu pai saiu de casa muito cedo, lá quando eu tinha uns 6 meses de idade, minha mãe, muito trabalhadora, conseguiu sozinha me sustentar até, enfim, todo o período de infância. E eu ficava, enquanto a minha mãe trabalhava como professora de séries iniciais ou de primário. Ela trabalhava basicamente em 2 empregos, apesar de ser no mesmo lugar, porque ela era professora tanto do período matutino e vespertino. Ela me deixava na casa da minha tia e da minha muito querida bisavó, que é uma referência que eu cito também, Dona Ernestina Romano Duarte, filha de Nhá Rosenda, que por sua vez nasceu dentro de uma senzala, numa fazenda de café em Minas Gerais, e cresci ouvindo as histórias da minha bisavó, as histórias que a minha mãe contava, mas principalmente as histórias que a minha bisavó contava. Eu fui alfabetizado nos causos pantaneiros, eu aprendi a conversar, eu aprendi a falar, as minhas referências culturais e de valores como ser humano vieram muito dos causos pantaneiros que a minha bisavó contava, enquanto pessoa que, para criar seus filhos e estar ali, daquele momento conosco, com seus 70 e poucos anos, tinha que cortar lenha na floresta para conseguir alimentar o fogão a lenha, tinha que caçar javali, porco do mato, né? Na verdade, não sei se era o mesmo, mas tinha que caçar porco do mato para poder comer. E tive o maior orgulho da minha vida de poder ser criado nesse ambiente, por essas 3 pessoas de personalidade, de valores que me serviram até hoje para as coisas que eu faço.
com tecnologia. Então, apesar de hoje eu ser um desenvolvedor de tecnologias, me afasto um pouco da figura acadêmica, da pessoa que quer ficar fazendo pesquisa, descobrindo novos conhecimentos, que é tão importante quanto, mas agora, definindo, enfim, a minha carreira, eu me posiciono como um desenvolvedor de tecnologias. Eu sou uma pessoa que identifica problemas, principalmente na área da saúde, que tem a ver com neurologia, neurociência, eletrônica, programação e tudo mais, a gente vai falar disso mais para frente, e desenvolvo tecnologias para solucionar esses problemas. Então, uma vez que eu morava numa região também um tanto quanto perigosa, na rua, uma casa de vila, na periferia ali de Aquidauana, perto ali de uns lugares não tão legais para uma criança brincar na rua. Então, na frente da minha casa tinha um ponto de venda de droga mais das naturais, né? E na mesma rua, na mesma fileira de casa das minhas, tinha um ponto de venda de drogas das mais sintéticas. Então não era incomum eu entrar lá em casa ou tentar entrar na rua, estava batida policial acontecendo nas bocas de fumo. Um dia eu estava em casa assistindo TV, de repente caiu um traficante dentro de casa porque a polícia tinha feito batida policial e, né, escalava ali os tetos e acabou caindo dentro de casa, a polícia rendeu ele dentro de casa. Então não era um ambiente muito propício para brincar na rua. Então a minha infância, que garanto que influenciou bastante na pessoa que eu sou hoje, no que eu valorizo hoje como conhecimento, foi muito dentro de casa assistindo documentários educativos de ciência, de tecnologia e consumindo leituras também que a minha mãe deixava, né, em casa, como, por exemplo, a revista Ciência Hoje das Crianças, a Barça. Eu tive a sorte de conhecer a Barça, de saber o que é a Barça, de ler boa parte da Barça que tinha em casa, e cresci, ainda bem, isolado de alguns valores aí que predominam na maioria, acreditando que fazer ciência ou conhecimento científico ou conhecimento da técnica, da engenharia, do domínio da técnica, o domínio da tecnologia, e principalmente isso aplicado num projeto de vida muito embasado em valores de fraternidade, ou seja, de você fazer aquilo com o objetivo de ajudar as outras pessoas, porque grandes homens da história que assim o fizeram, ficaram imortalizados naqueles documentários que eu estava assistindo, foi o que me formou, foi a minha formação intelectual. Então, depois eu descobri, obviamente, né, os documentários da TV Cultura, da Canal Futura, TV Escola, eram aqueles documentários da BBC de Londres, que eram traduzidos para o Brasil, e eram documentários que mostravam a vida desses grandes homens que tinham dedicado suas vidas em prol da humanidade por meio do conhecimento científico. Apesar disso, a casa que era da minha mãe e do meu pai tinha um quintal muito grande, então eu não deixei de ter aquela infância, obviamente sem contato algum com celular, sem contato algum com computador, até os 12, 13 anos de idade. Eu fui saber o que era internet com 12, 13 anos de idade, e tive uma infância, tive o privilégio, hoje eu posso dizer isso, visto que acontece com gente que mal tem 1 ano de idade, já está com o celular na mão, o privilégio de ter uma infância analógica. Então, uma infância escalando pé de goiaba dentro de casa, uma infância quebrando o coquinho não é guavira, mas aquele coco que vinha às vezes com um corozinho dentro, que a vaca chupava, não é guavira, mas um nome parecido, vocês me ajudem aí, por favor. Bocaiúva. Bocaiúva. Que a vaca comia bastante, ficava lá seco, a gente quebrava, comia aquele coquinho, que às vezes vinha com um corozinho dentro, uma larvinha que tinha o mesmo gosto do leite lá da bocaiúva, que brincou bastante na terra, que brincou bastante mexendo, né, pegando animal, pegando inseto, tirando perna de inseto, abrindo inseto, fazendo. Eu tive esse tipo de infância. Então, acredito que isso pinta bem o plano de fundo para a pessoa que eu sou hoje, né? Para as referências que eu tenho hoje. Ô Luiz, o que a gente percebe assim, né? Você contando a história, que seus pais eram servidores públicos, né? A sua mãe, principalmente, eu acredito, né, que pelo fato da sua mãe ser professora, desde muito novo, isso eu falo por experiência própria também, que minha mãe também é professora, atua até hoje, professora da rede municipal.
a gente tem um incentivo muito grande, né? Apesar de um ambiente simples, né? Apesar de eu também ter sido criado numa região de interior, né? Uma região que, por assim dizer, não dispunha de tantos recursos como é de uma cidade grande, comum de uma cidade grande. Só que a gente percebe isso, né? A educação servindo de motivador para a gente mudar vidas, né? Mudar a nossa vida, mudar a vida da nossa família, mudar a vida de outras pessoas, né? De terceiros, como é o caso do que você fez, né? Com a sua carreira, vem fazendo com a sua carreira aí ao longo dos anos, desde que principalmente saiu de Aquidauana, né? Eu me lembro de uma história que você contou uma vez, né? Que tudo começou numa feira de ciências lá em Aquidauana, que acho que despertou essa vontade para ciências em si, e dali para frente só galgando novas oportunidades, né? Até, salvo engano, Marco Aurélio me confirma aí, ele foi teu estagiário, né, Marco Aurélio, é isso? Os bons se unem aos melhores, né? Mas é verdade. Né? É verdade. A gente tem que refletir, né? A gente chega em certos momentos da vida que a gente tem que parar e olhar para trás e reconhecer as oportunidades que nós tivemos, né? Seja aquelas que nós fomos atrás, seja aquelas que nos foram dadas. Então, a vida é isso. Ter e aproveitar as oportunidades e fazer bom uso delas, né? Principalmente isso, né? Então, a educação servindo aí de motivador, né, para mudança de vida, né? Acho que talvez o maior dos motivadores. Educação aí. Tem uma coisa muito além da educação, que é um privilégio de quem, como é o nosso caso, que teve o privilégio de nascer e ter sido criado em cidade pequena, que é o seguinte: Exato. Você se escuta muito, sabe? Você, enquanto pessoa se desenvolvendo, você não perde a sua individualidade, você não dilui desde cedo a sua personalidade com todo. Porque o que eu tenho Exato. impressão, principalmente depois de ter vindo para cá, para São Paulo, há 5 anos para fazer faculdade, e tendo contato com pessoas que eram mais ou menos da minha faixa etária, etc, etc, é isso, é um medo exacerbado de não agradar, é um medo exacerbado de querer parecer, falar do mesmo jeito que igual todo mundo fala, se comportar do mesmo jeito que todo mundo se comporta. E não estou falando de você ser bicho do mato em cidade grande, eu estou falando de você ser uma pessoa que é fiel à sua personalidade, você é uma pessoa que é fiel aos seus valores familiares, você é uma pessoa que é fiel àquilo que você acredita, e não naquilo que é bonito acreditar, não aquilo que é da moda acreditar. Porque muitas vezes a moda já foi, muitas vezes, coisas de atrocidades que a humanidade já viu. Então isso que eu acredito que é outro privilégio da gente, que puxa o R e que veio de cidade pequena. Exatamente. E a questão de ser autêntico, né, Luiz? A gente tem mais ou menos a mesma idade aí, mas aí nós temos os nossos colegas aí que são de algumas gerações anteriores, eu acredito que tenham essa mesma percepção, né? Foi criado ali como é que eu costumo dizer, né? Um pouco de dificuldade na criação faz bem, né? A gente quando é tudo muito fácil, tende a não dar bom, né? Tende a não dar bom. Então, para uma criança, eu acredito que um ambiente assim é fenomenal, né? Ser criado numa cidade pequena, correr na rua, né, Marco Aurélio? Ser criado laçando boi, laçando cavalo. Eu acho que todo mundo teve algumas particularidades na sua vida, né? Eu também venho de uma família humilde, né? Que galgou cargos aí na vida, como a maioria das pessoas, né, no estado. Eu com 50 anos atrás, o que era Campo Grande, né? Se resumia ao mercado municipal e a feira ali, o feirão antigo, né? Então a gente tem essa memória também, a gente brincava com criança, com coisa. Na minha época a gente caçava, era normal a gente sair para caçar, entendeu? Eu caçava jacaré com meus irmãos, caçávamos jacaré, entendeu? Desde cedo andei a cavalo a pelo. Então cada um teve as suas características, né? Minha mão, quando já nasceu, já embarriou de terra do Pantanal, né? Até hoje minha mão são sujas, são marcadas por isso daí. E isso daí realmente marca a vida da gente. Tanto é que nós somos 3 irmãos e só eu voltei. Os outros 2 não quiseram voltar mais para Campo Grande. E isso aí, Luiz, a gente olhando para trás, né? Vendo que isso te inspirou, o que você fala? Isso te inspirou
ou isso te atrasou na sua carreira? Não, de forma alguma. Isso, criar uma base sólida na infância e até o término da adolescência, quando o seu cérebro, inclusive, ainda está em formação, a parte do cérebro ou as partes do seu cérebro que são responsáveis por controle de impulso, ou seja, não vou beber até cair porque sei que isso é uma coisa ruim, não vou usar drogas porque sei que isso é uma coisa ruim, não vou me envolver com más companhias porque isso é uma coisa ruim, isso é uma parte do seu cérebro que não está bem formada até os seus 25 anos de idade. Então, existem discussões sobre desenvolvimento do cérebro humano que dizem que a adolescência, no estrito senso, ela iria até os 25 anos de idade por causa dessa formação completa do cérebro de inibir impulsos. Mas sobre o que você comentou e perguntou, logicamente, obviamente, a habilidade de você, desde cedo, criar ética de trabalho, criar valores, porque a sua vida precisa ser guiada por valores. As mesmas histórias, isso daí, depois que eu descobri, eu achei fantástico. Sabia que aquelas histórias dos gregos, aqueles épicos gregos, épicos romanos, de, por exemplo, o Minotauro, Ulisses, os 12 trabalhos de Hércules, eram só formas que uma sociedade tinha arranjado para passar valores que tinham mantido aquela sociedade coesa desde então por meio de gerações. Como eles não tinham a habilidade de, ou seria mais difícil você escrever aquilo, um homem precisa ser assim, precisa ser corajoso, precisa dar conta da sua família, precisa ser honrado, Eles passavam essas histórias em mensagens que eram cifradas em épicos, em histórias fantasiosas. Então, por exemplo, o que é um minotauro? É quando um homem tem as capacidades físicas de um homem, afinal, metade do corpo para baixo é um homem, são pernas de homem, só que daqui para cima é um touro, ou seja, é um homem que, apesar de ter corpo de homem, age com instintos animalescos, age sem racionalidade. E o que é um centauro? É justamente o contrário. É um homem que tem a cognição de homem, mas tem a potência de agir, de se movimentar, de cavalgar ou de se deslocar de um animal. Ou seja, tem energia, tem a força, tem a vitalidade. Então, e existem vários outros, que obviamente não é um podcast de simbologia grega ou romana, mas que analogamente são as histórias do Pantanal que eu escutei da minha bisavó. E essas histórias de comitivas pantaneiras, dos causos, de assombrações, de fantasmas, de botijas de ouro que viajavam pelo céu e que, quando o pessoal via provavelmente um asteroide entrando na atmosfera da Terra e via aquele rastro, falava que era uma botija de ouro, né? Era ouro que estava mudando de lugar. Então, todas essas histórias ultra específicas, que eu aposto que só eu e vocês aí que estão me escutando conhecem também, eu duvido que essa nova geração tenha essa habilidade de saber dessas coisas da nossa Terra, que indiretamente influenciaram várias coisas que eu fiz na minha vida. Então, além daquela criança e do início da adolescência que era muito mão na massa, que gostava de construir coisas, que gostava mais de brincar com um brinquedo, desmontando o brinquedo, do que brincando, né, com a função principal dele em si, foi quando eu conheci, de forma que foi muito bem citado, o movimento de feiras de ciências. Então, nesses movimentos é basicamente um evento no qual estudantes de ensino médio apresentam seus trabalhos de ciência e ou de engenharia desenvolvidos durante o ensino médio técnico. E aí eu cito, talvez até hoje, a melhor decisão que eu tomei na minha vida em nome de escolha de instituição acadêmica, que foi ter entrado no Instituto Federal. Então, desde 2011, existiu uma sorte tremenda da minha parte, porque foi instalado lá em Aquidauana, na UFMS, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, um Instituto Federal, no qual eu tive a oportunidade de entrar no primeiro lugar lá do curso técnico integrado em informática em 2013, nesse curso. Uma curiosidade é que eu só entrei nesse curso porque tinha dois, né? Tinha o seguinte, edificações e informática. Eu falei, bom, eu não gostava de computador na época, porque eu não tinha nascido com computador na mão, eu não tinha nascido mexendo no celular.
Então, curso de informática para mim, eu achava que eu ia aprender a mexer no Word, eu achava que eu ia aprender no Excel, porque naquela época, 2012, 2013, não sei se vocês lembram, mas obviamente ainda tinha espalhado na cidade curso de Word, pacote Office completo, porque era um diferencial no seu currículo você ter isso. E eu achei que o curso de informática do Instituto Federal fosse isso, e não foi, e graças a Deus que não foi, porque se tornou uma das minhas maiores bases técnicas, ter aprendido lá em Aquidauana, no IFMS, curso técnico integrado em informática, ou seja, no mesmo dia que você aprende história, português, matemática, você aprende programação, você aprende banco de dados, você aprende arquitetura de computadores, as bases do mundo moderno. Ou seja, ter aprendido em Aquidauana, no Instituto Federal, as habilidades de programação e eletrônica, é só a base do mundo hoje, é só o motivo pelo qual está rolando uma Segunda Guerra Fria atualmente. Ô Luiz, vendo você falar aí dessas histórias aí da botija de ouro, disso, aquilo e tal, eu mexo muito com biogás, biometano, que a gente ouve falar. E o biogás, biometano, nada mais é do que o gás dos gases do pântano, né? Que isso remonta lá à história antiga, antiguidade. E a gente ouvia os causos de que existia uma luz no meio do Pantanal que quando você movia, a luz te seguia. Era assombração. Isso nada mais é do que o gado que entrava em decomposição, dia de sol muito quente, aquele gás esquentava. Quando tinha a lua, à noite, lua cheia, refletia nesses gases, e a hora que você chegava perto e saía correndo com medo, criava um vácuo e esse gás ia te perseguindo. Quanto mais você corria, mais o gás te perseguia, né? Então, quer dizer, isso aí que é... depois a gente vem conseguir saber a história real. Teve um rapaz na fazenda, um peão, que tomou umas cachaças, ele dormia a noite inteira grudado em cima de uma ponte, com medo da assombração. Quer dizer, ele estava lá na ponte, a lua batendo no rio, dando aquele reflexo, e ele ali, ó, com medo da assombração. Quer dizer, são coisas que a gente falando para uma pessoa normal, normal não, assim, todos são normais, né? Assim, mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Que não foi criado assim como a gente, né? Menino de cidade, criado com vovó, que nem você foi, é diferente, né? Entendeu? Não tem esses causos, essas sabedorias populares que a gente sabe que isso enriquece muito a ciência. Porque depois que a gente cresce, a gente vai querer pesquisar o que era aquilo, né? Como eu fui pesquisar o que era. A sua personalidade, aquilo que você considera certo e errado crescendo. Você escutar histórias de adversidade na sua vida e que pessoas muito próximas a você sobreviveram a horrores. Não, a minha bisavó era filha de uma mulher que nasceu numa senzala. A gente não consegue imaginar como que é isso hoje em dia. Você nascer sendo de alguém, você não podia sair porque você tinha que trabalhar, mas você nasceu só para trabalhar, sabe? Essas coisas são impensáveis. Infelizmente, em alguns lugares ainda são, mas ainda bem que, via de regra, essas coisas não são tão comuns mais hoje em dia. E você pensar que pessoas muito próximas a você, só algumas gerações do passado, passaram por tudo isso, pelo menos para mim, um motivo para você ter uma base muito forte em momentos difíceis, porque a nossa vida, a grande parte dela, ela é feita por momentos difíceis, e a sua postura mental durante esses momentos, é a postura que você toma frente a esses problemas que vai determinar se qual tipo de pessoa você vai ser depois disso. E você ter a ciência que você veio de uma terra que nem sempre deu as coisas de graça para os seus ascendentes, e ascendentes esses que tiveram que, às vezes, que escolher entre a vida deles e dos outros para poder continuar a linhagem, é algo que dificilmente qualquer probleminha depois vai te importunar ou vai te derrubar completamente depois disso. Avançar um pouco e pedir para você falar um pouco do trabalho que você fez quando eu estava na presidência do CREA, em 2009, o Marco Aurélio era conselheiro, e também o trabalho que você fez na Santa Casa. Tem 2 livros aqui que eu trouxe, um é da minha autoria, que é o Ir e Vir, você sabe muito bem o trabalho de acessibilidade, inclusão e acolhimento,
e você tem, o teu trabalho vem muito ao encontro disso, e os trabalhos que você fez na Santa Casa e vai fazer, porque agora nós estamos preparando uma escola de medicina lá, a escola de saúde nossa vai virar uma faculdade de medicina, já é de odonto. Então, da vinda que você teve aqui recentemente, e para nesses 6 meses, 1 ano, houve essa caminhada, vamos dizer, lá na Santa Casa. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, a sua infância que te deu bagagem para que você pudesse fazer esse trabalho maravilhoso que você fez e está fazendo na tecnologia avançada, inclusive, entre aspas, conversar com pessoas que estão em coma. Todo esse trabalho aí embasado nessa sua história. Exato. Existem certas coisas que eu posso falar, existem outras coisas que eu ainda não posso falar, mas com certeza a minha base de desenvolvimento tecnológico ela começou por causa desse movimento de feiras de ciências. Aí em Campo Grande existe também uma pessoa que eu considero um mentor intelectual muito importante para mim, que foi o professor Ivo Leite Filho, que foi criador da FETEC-MS, a Feira de Ciências de Tecnologia aí do Mato Grosso do Sul, que inclusive acabou de acontecer por agora. E o que aconteceu com o meu envolvimento com tecnologia, com desenvolvimento de tecnologia, foi o seguinte: eu ficava em casa, assistindo lá os documentários, etc., e eu assisti, inclusive, no horário nobre, uma das coisas que eu gostava de assistir com a minha bisavó, era assistir novela. A gente assistiu o Clone inteiro, a gente assistiu o Cravo e a Rosa inteiro. E acredite vocês ou não, houve uma época que passava em horário nobre, na segunda maior TV do mundo, né, que é a Rede Globo, propaganda de feira de ciências. Então eu assisti nessa propaganda, a propaganda da FEBRACE, a Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, que é uma feira que acontece aqui em São Paulo, promovida pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, na USP, né? A Poli-USP. E quando eu vi que existia um lugar que as pessoas iam para apresentar aquelas bugigangas que elas faziam, aqueles projetos que eu achava que era igual aquele negócio que eu fazia dentro de casa, né? Que era pegar, desmontar brinquedo, recombinar para fazer um brinquedo novo, eu coloquei como objetivo que eu queria algum dia estar naquele lugar. Quando eu soube que existia um mini evento desse, ou seja, um evento que era menor, porque não era nacional, era só do estado de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, que era a FETEC, feita pelo professor Ivo, que, por coincidência ou não, foi uma das pessoas que ajudou a criar a FEBRACE também. Ele foi precursor da FEBRACE, quando ele estava aqui na Universidade de São Paulo, fazendo o mestrado ou doutorado, junto com o professor Ernest Hamburger, um nome, né, gigantesco dessa área na academia. E quando eu soube que uma das exigências de um aluno do Instituto Federal ou de instituição federal era fazer um trabalho para apresentar nesses eventos, eu falei, opa, juntou a fome com a vontade de comer, e eu entrei no Instituto Federal com essa motivação. Então, o primeiro trabalho que eu desenvolvi no Instituto Federal, com a ajuda dos meus professores orientadores, os 3 projetos de pesquisa de desenvolvimento de tecnologias que nós fizemos, todos eles foram voltados para a área da saúde, porque sempre foi uma motivação. Depois eu fui descobrir por quê, se quiserem saber por quê, também depois eu posso falar, mas tudo tinha a ver com a área da saúde. O meu primeiro trabalho, que foi desenvolvido junto com o professor Leandro de Jesus, que inclusive era a pessoa dentro do campus aqui da UANA que mantinha um projeto para a gente aprender eletrônica, né? Não fazia parte do currículo comum você aprender eletrônica, mas o professor Leandro de Jesus, junto com a esposa dele, professora Márcia Cristaldo, tinha um projeto que era, na verdade, um projeto de extensão da FACOM, da Faculdade de Computação aí de Campo Grande, que eles faziam parte, que era ensinar para pessoas do ensino médio a mexer com eletrônica. Como que você faz um projetinho que detecta que a porta abriu e toca uma sirene? Como que você faz um projeto de uma chocadeira que faz ovo eclodir sem ser embaixo da galinha? Como que você pode ensinar um pedaço de eletrônica, fazer aquilo que você quer usando a linguagem que a eletrônica entende, que é programação?
que é basicamente um conjunto de instruções numa linguagem específica, como se fosse outro idioma, que se você aprender muito bem, você vai conseguir ensinar esse pedacinho de eletrônica a se comportar da forma que você quiser. E foi aí que o primeiro trabalho foi um dispositivo para você copiar fragmentos de DNA. Isso é uma máquina de xerox de DNA, que comercialmente é chamada de termociclador. É um equipamento que é utilizado para você fazer teste de paternidade, análise forense para descobrir se aquele sangue, aquele vestígio deixado na cena de um crime é realmente de um suspeito. E o funcionamento desse aparelho é feito com variação de temperatura. Então ele varia temperaturas, a cada variação de temperatura você tem a cópia de um fragmento de DNA, uma vez que você coloca esse fragmento de DNA num tubinho, junto com outras substâncias ali, outros reagentes ali, que a cada ciclo de temperatura você tem uma nova cópia. E dentro isso da engenharia, isso eu só fui ver na faculdade depois, era o controlador PID, que junta princípios, né, do conhecimento de um controle proporcional e conhecimentos de cálculo como integral e derivada, para você aprender o quanto de corrente elétrica, o quanto de, uma linguagem leiga, energia você precisa colocar num sistema para que você eleve uma variável que você está medindo até uma certa temperatura, que dentro disso daí é chamado de set point, dentro desse método de controle é chamado de set point. Então veja, longa história curta, eu estava aprendendo princípios de cálculo na prática, não fazendo conta, mas na prática, programando integral e derivada quando eu tinha 14, 15 anos de idade, para fazer uma máquina que copiava DNA. Foi graças a essa máquina que copiava DNA, que virou um projeto que foi apresentado na FETEC, que realizou meu sonho de ir para a Febrace. Eu conheci São Paulo pela primeira vez por causa desse projeto, por causa da FETEC, do encaminhamento até a USP, aqui na Febrace, na Poli-USP. E em 2015, esse projeto foi reconhecido como um dos 8 melhores projetos do Brasil e escolhido para representar o Brasil na maior feira de ciências e engenharia do mundo nos Estados Unidos. Então lá vou eu, uma pessoa que se dependesse das condições financeiras da minha família, eu não conheceria nem São Paulo, indo para fora, tirando o passaporte. Graças a Deus, por causa de um presente da minha tia, na época eu aprendi inglês desde os 12 anos, eu sempre gostei de idiomas, eu sempre gostei de linguagens, eu estudo hoje etimologia por hobby, por gostar de saber de onde que vem a origem das palavras, e sabia falar inglês, isso era a minha sorte. Então eu fui para fora representar o Brasil nesse evento em 2015, conheci o ganhador do Prêmio Nobel, apresentei meu trabalho para o ganhador do Prêmio Nobel de Química de 96, o Sir Harold Kroto, que descobriu a molécula do fulereno. E depois disso voltei, né, a continuar a participar desses eventos. E os meus 2 últimos projetos, em parceria também com os meus professores orientadores, dessa vez o professor Leandro de Jesus e o professor Diogo Milagres, na época meu professor de matemática, eram projetos relacionados à área que eu continuo trabalhando até hoje, projetos na área de interface cérebro-máquina ou cérebro-computador, que é basicamente uma tecnologia de como você fazer tecnologia obedecer seus comandos neurais. Podem ser tirados dos músculos, podem ser extraídos diretamente do cérebro, com atividade cerebral, e isso serve para muita coisa. E as maiores empresas hoje, com Neuralink, que é do Elon Musk, o homem mais rico do mundo, a Meta acabou de lançar um produto que tem a ver com isso também, uma pulseirinha que pega sinais musculares, é a área que eu me apaixonei porque o que melhor, ou o que mais impressionante, ou mais legal, que você poder controlar a tecnologia com a sua intenção, né, seus pensamentos. E quando você descobre que isso consegue servir à condição humana, você devolver para uma pessoa uma fração de uma habilidade que foi perdida por causa de uma amputação, por causa de um acidente raquimedular, por causa de uma paralisia cerebral, você vê nesse assunto um motivo pelo qual vale a pena dedicar uma vida inteira. E foi isso que aconteceu. Meu primeiro projeto, para não ficar muito longo, mas vocês podem me interromper, tá? A qualquer momento, não quero, é só eu falar aqui, pelo amor de Deus, mas meu primeiro projeto nesse assunto, meu primeiro projeto nesse assunto foi um novo jeito para você controlar próteses robóticas de braço, então também um projeto que tinha a ver com desenvolvimento de uma tecnologia nova, ou seja, como que você, a partir de sinais do braço, de pessoas amputadas, o membro remanescente de pessoas amputadas, como é que você podia transformar aquilo de um jeito melhor em movimento
e fazer com que essa prótese pudesse voltar a dar senso de tato para a pessoa que tinha perdido o seu membro. Então, o projeto ele parou numa fase de virtual, tinha uma mão virtual, que uma pessoa amputada conseguia controlar, uma pessoa amputada transradial unilateral, ou seja, abaixo do cotovelo, um braço só, ela controlava um braço virtual e sentia esse braço virtual. E o último projeto, dentro do espectro, aí sim, mais de pesquisa, da área de pesquisa, foi o desenvolvimento de uma tecnologia que não chegou a ser testada e, por vários motivos, não vai ser, porque foi um projeto que foi interrompido e eu não vou ter mais condições, digamos assim, tecnológicas ou jurídicas de continuar, mas não tem problema, porque o que eu estou fazendo agora é talvez ainda mais capilar, vai ajudar muito mais pessoas do que isso. Era um projeto de identificação de responsividade em pessoas que estavam consideradas em coma ou estado vegetativo. Então, pessoas que você acontece algum acidente, traumatismo crânioencefálico, e você vai até elas e faz aquela escala de coma de Glasgow de responsividade, ou seja, fulano, se você está me ouvindo, tenta mexer tal coisa, aí você vai lá, cutuca o pé da pessoa com uma coisa pontiaguda, avalia reflexo, ele pode confundir quem só está completamente paralisado de pessoas que não estão conscientes, não estão conseguindo ouvir. Um método para isso seria você investigar a nível da responsividade cerebral, a nível da vontade do cérebro de fazer um movimento, esse tipo de responsividade. Então, longa história curta, você criaria um equipamento, ou melhor, aproveitaria um eletroencefalograma, que é uma tecnologia que existe há 100 anos, mas você cria um programa de computador junto com uns outros segredinhos ali de tecnologia sobre como fazer intenções motoras, ou seja, a vontade do paciente de se movimentar em respostas, ou seja, respostas de sim ou não. Isso é uma tecnologia que já está descrita na literatura há mais de 10 anos, mas como um problema que acontece sempre, e um dos tópicos, inclusive, que eu vou discutir no DEME, agora, no dia 4 de novembro, aproveitando para fazer o convite, se alguém estiver ouvindo o podcast, não sei se o podcast vai sair ou vai sair depois, o motivo pelo qual pesquisas não chegam no mercado, coisas que no papel ou no artigo científico parecem tão impressionantes, mas que por algum motivo nunca viram produtos que as pessoas podem verdadeiramente usar. Então, depois de ter essa experiência, eu vim aqui para São Paulo, comecei um curso de engenharia, aconteceu a pandemia do coronavírus em 2020, voltei para São Paulo, cofundei uma empresa para fazer ventiladores pulmonares de emergência, que esse foi um trabalho que nós tivemos dentro da Santa Casa, inclusive desenvolvendo os testes clínicos desse dispositivo, que ventilou de forma bem sucedida um paciente que precisava disso, com todas as autorizações, obviamente, de comitê de ética, notificação necessária a todas as plataformas que é de praxe fazer, mas é importante ressaltar que havia. E, hoje em dia, não estou mais nessa empresa, não integro mais o quadro de sócios dessa empresa, mas a tecnologia, que é da minha autoria e de minha patente, como autor e inventor da invenção, junto com uma equipe de engenharia muito talentosa que eu tive o privilégio de integrar, desenvolveu esse equipamento que hoje é utilizado para uso veterinário. É um equipamento muito robusto, um equipamento muito inteligente do ponto de vista do design, de fabricação, que consegue fazer ventilação pulmonar. Então, como você coloca e remove ar junto com combinações de oxigênio dentro de animais que estão em cirurgia, utilizando um equipamento que tem funções e tem um custo mais atrativo do que tem os do mercado. Acabou não indo para a fase de uso em seres humanos durante a pandemia por questões de estratégia comercial, mas agora está sendo utilizado para uso veterinário. Volto aqui, então, para São Paulo, continuo minha graduação, até ter a oportunidade de desenvolver outros projetos. E aí tem um projeto que vai ser revelado que eu já comentei, obviamente, com o seu Jari, com o Marco, esse ano, mas aquele projeto maior, que envolve o Brasil inteiro, não vou poder comentar aqui ainda, por contrato. Agora, o outro projeto, que obviamente tem a ver com ele, é a criação de um kit de neurotecnologia.
Então, do mesmo jeito que você hoje consegue ir na ReHap ou na BB Kids ou em outra loja de brinquedo e comprar um microscópio para as crianças, para os jovens terem interesse em fazer ciência, fazer biologia, medicina, eu decidi que era hora da gente ter algo análogo para neurotecnologia, porque, poxa, você controlar um jogo de videogame só com ondas cerebrais ou só com gestos da sua mão é o que o Mark Zuckerberg acabou de anunciar, com a pulseirinha lá que vai controlar as animações do óculos. Então, por que não você propiciar que pessoas consigam brincar com isso com um custo mais acessível e com um equipamento que tem multifuncionalidades? Então, eu fundei uma empresa no ano passado chamada Cortex Corp, Cortex com K, então Cortex Corp, e essa empresa, a primeira produto dela, que inclusive fecha agora a arrecadação para a construção dele no dia 4 de novembro, é o OmniAxon. É um dispositivo, um aparelho capaz de capturar ondas do cérebro, dos músculos, dos olhos e do coração para você desenvolver projetos, pesquisas e tecnologias na área de neurotecnologia em cima dele. Então, é um equipamento que é o mais acessível do mundo. Ele tem 8 sensores, né, capazes de capturar esses sinais de 8 partes diferentes do cérebro ou 8 partes diferentes de músculos, e esse equipamento transmite sem fio esses dados que você não precisa pagar por eles. Outros equipamentos análogos a esse você precisa pagar para ter acesso aos dados brutos do que você está mexendo ali de sinal eletrofisiológico, e no caso do OmniAxon não é isso. E aí tem esse projeto e existem outros projetos, né? Obviamente, a única coisa que eu posso falar agora publicamente é que vai ser histórico. Acredito que tem tudo para a Santa Casa de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, dar um exemplo para o Mato Grosso do Sul e talvez para o Centro-Oeste inteiro do que é poder ter um centro de tecnologia de ponta numa área específica, envolvendo robótica, envolvendo aquilo que as pessoas, né, que têm as maiores empresas do mundo estão fazendo agora. Então, vai ser algo que vai ficar para a história da neurotecnologia do mundo, e a gente vai precisar de muita ajuda de muita gente para fazer isso ano que vem. Mas todo mundo que estiver ao nosso lado vai entrar para a história conosco. Fico assim até emocionado, porque vem ao encontro de toda a história da minha vida, de ter a qualidade de vida para as pessoas que têm algum tipo de deficiência, para o idoso, enfim, essa gama de pessoas que nós temos aí, 14% da população brasileira, né? E o teu trabalho sempre foi ao encontro disso, e cada vez uma evolução maior. Então eu fico assim satisfeito. Com certeza eu estou vice-presidente da Santa Casa nesse momento. As portas estão abertas, sempre estiveram e sempre estarão, independente de eu estar lá ou não, porque o teu trabalho vem para ajudar as pessoas, vem para acrescentar. Aí você imagina agora a oportunidade que nós estamos aí nessa construção da Escola da Saúde, tendo toda essa tecnologia que você está falando, e eu sei que tem muitas outras coisas que você não pode falar por enquanto, mas que realmente vai dar assim, um up na vida das pessoas, né, na ciência, e voltando a dizer, a Mato Grosso do Sul exportando tecnologia e conhecimento para o mundo, né? Eu queria que você falasse também, que muitas pessoas me perguntaram sobre o asteroide que tem teu nome, os seus amigos que são prêmio Nobel, independente da idade que você tem assim, um relacionamento que não é assim para se vangloriar. Você tem conhecimento, Deus te propiciou essa capacidade, você é uma pessoa humilde e você percola por tudo quanto é lugar. Outra coisa que me chamou a atenção também é para os jovens que estão nos assistindo, a importância de você ter conhecimento de outras línguas. Você falou que você aprendeu inglês, mas hoje em dia é muito interessante as pessoas aprenderem mandarim, porque acho que é a língua mais falada no mundo, né? Espanhol, nós temos aqui fronteira do Mato Grosso do Sul com a Bolívia e Paraguai, nós estamos no Mercosul, né? Então, os países da América Latina. Então, talvez a língua espanhola seja a segunda língua do mundo. Então, o português também tem vários países que falam português. Então, quanto mais as pessoas puderem se capacitar, falo isso para os jovens, o jovem que eu falo é de cabeça, pode ter de 0 a 90 anos, o importante é você ter a cabeça e a vontade de aprender. E também a parte da digitalização, né?
eu e o Marco Aurélio somos de uma época analógica, vocês já começaram um mundo digital. Meu neto nasceu tem 2 meses, com certeza o mundo dele é totalmente digital e é um outro mundo. Então, as gerações estão vindo e você é uma das pessoas que estão propiciando esses conhecimentos aí, esse avanço na tecnologia para o bem da humanidade. Ô Jari, ô Fernando, só um minutinho, deixa eu interromper. Aproveitando, né, você comentou do nosso evento, aí eu vou ter que fazer um merchan, né? Para quem está nos vendo e ouvindo aí antes do dia 4 e 5 de novembro, nós teremos na cidade de Campo Grande o 30º DEM, Desafios e Oportunidades na Engenharia Industrial, no qual é um evento voltado para o carbono neutro, né, que é um tema que nós estamos dentro da BMEC discutindo aí já há um bom tempo, e evento ao qual o Luiz Fernando estará presente, né, Luiz Fernando, se eu não me engano, no dia 4 mesmo, né, no dia da abertura do evento. É um evento que vai ocorrer presencialmente e será transmitido pelo nosso canal do YouTube. É um evento que conta com inscrição gratuita e terá a emissão de certificado de 16 horas. Então, você, estudante que está vendo esse evento antes, né, está vendo esse episódio antes do evento, não deixe de se inscrever. Procure nas redes sociais da ABMEC o link para inscrição desse evento do 30º DEM. Obrigado. Vai lá, Fernando. Responde a pergunta do Jari. A capacidade de você usar a tecnologia para você melhorar a vida das outras pessoas é o único objetivo pelo qual eu vejo que valeria a pena fazer tecnologia para início de conversa. Então, quando você tem a habilidade de você... uma das broncas que eu sempre tive, ou uma das discussões que eu sempre levantei é o seguinte: para que você vai se dedicar a um curso de engenharia de 5 anos... E num curso de engenharia de 5 anos, veja, você adquire, independentemente da engenharia, se a gente for falar das tradicionais, engenharia mecânica, engenharia elétrica, engenharia civil, você adquire uma capacidade, você adquire um conjunto de ferramentas mentais tamanha, ou deveria adquirir, para você moldar o mundo que está à sua volta. Se você tiver conhecimento de programação, se você tiver conhecimento de eletrônica e se você tiver conhecimento de mecânica, você consegue fazer... Olha o nosso redor. Olha o mundo moderno que a gente vive hoje em dia, olha tudo que tem à nossa volta. Tudo é eletrônica, tudo é programação e tudo é mecânica, né? Por que você, ao término de 5 anos, renunciaria a todos esses conhecimentos para você trabalhar, às vezes, em uma coisa que não tem nada a ver com a engenharia? E aí existe, obviamente, um contraponto que você não teria onde trabalhar com esse conhecimento no Brasil, porque o nosso país é um país que não tem muitas oportunidades para pessoas da engenharia, em nome de engenheiros ganhando muito mais do que pessoas que aqui em São Paulo, por exemplo, meus colegas, eles obviamente vão para o mercado financeiro, porque eles precisam, né, é o segmento que mais consegue pagar bem para engenheiros. Então, os engenheiros, depois de 5 anos de engenharia, depois de ter na cabeça deles habilidades de programação eletrônica, mecânica, para moldar o mundo que está à nossa volta, transformar o mundo que está à nossa volta, vão trabalhar para banco, finanças, sabe? Para quê? Então a gente pode mudar isso oferecendo condições para que essas pessoas possam trabalhar em lugares que valorizem o conhecimento delas, que valorizem a capacidade que elas têm em engenharia de moldar o mundo que elas têm à sua volta. Então não é que o Brasil é um país que forma poucos engenheiros. Bom, mas esses poucos engenheiros formados vão trabalhar onde? Nós precisamos de algo que seja estimular as pessoas, isso é um trabalho que eu faço, a criar negócios baseados em engenharia, negócios com base em engenharia. Começar a desmantelar um negócio... Luiz Fernando, Sim. A gente tem que ver também que esse dia eu estava conversando com uma pessoa do Reclame Aqui, eles têm 38 engenheiros lá dentro. Lógico. Fazendo tecnologia. Coisa de software, né? Quer dizer, mas a gente também pensa que o cara foi pro banco, por isso nós temos um bom sistema bancário também aqui no Brasil.
Entendeu? O cara foi para Santa Casa, por isso nós temos uma Santa Casa desenvolvida no Brasil, porque os engenheiros estão ocupando o lugar dele. A gente tem que também desmistificar isso, que o engenheiro foi feito para fazer uma solda, para trocar uma graxa, para sentar um tijolo. O engenheiro foi feito para pensar em como fazer isso. Agora, no banco ele está pensando, entendeu? É isso que é legal. Então, eu defendo que o cara foi para o sistema financeiro, que o cara foi no sistema... Por isso que esses sistemas estão desenvolvidos. Marco Entendeu? Aurélio e Jari, com certeza. Né? O que a gente percebe é assim, né? Existe uma tentativa de formar a mentalidade, formar a cabeça dos estudantes de engenharia para que eles se voltem exclusivamente para determinadas áreas, como o Marco Aurélio estava falando, né? Eu sou formado em engenharia mecânica, o Marco Aurélio em engenharia mecânica, e eu tenho certeza que, respeitando algumas diferenças das gerações, né, das condições do país e tal, a formação foi voltada especificamente para uma determinada área, mas isso nem sempre é verdade, né? Isso nem sempre é o melhor caminho. Eu tive a oportunidade de trabalhar como professor por um bom tempo, professor de ensino superior, e eu sempre fiz questão de falar isso que o Marco Aurélio falou. Falou, olha, vocês estão fazendo engenharia mecânica, mas vocês não precisam trabalhar no setor automotivo necessariamente. Tem mas muita coisa que pode ser desenvolvida depois, né? Aproveitando o gancho do que você falou, né? A pessoa que faz um curso desse voltado para áreas da ciência, né? No caso das ciências exatas, das engenharias, ele desenvolve essa série de ferramentas mentais, essa capacidade mental para o raciocínio. Falta, muitas vezes, um bom direcionamento, né? A gente sabe aí, a idade média dos acadêmicos, né, dos alunos de engenharia, geralmente é baixa, né, na casa dos seus 20, 21 anos, no máximo, já estão formando, né? E muitas vezes a pessoa, dependendo da história de vida dela, ela não teve uma formação familiar, não teve uma formação de valores que vai fazer ela ter certas visões de mundo. Então falta um pouco de orientação. E aí é onde eu falo, né, do papel do educador, né, do papel do docente, aquele que vai transmitir o conhecimento, inclusive o nosso papel como entidade profissional, a BMEC, né? Nós temos essa responsabilidade, abrir a visão das pessoas que muitas vezes só enxergam ali através de uma fresta, só enxergam o mundo através de uma fresta, acham que o mundo delas está limitado àquelas poucas coisas que estão na frente dela, e na verdade não. Eu até acho bastante interessante, né, o seu caso, saiu de uma cidade pequena, né, de uma cidade de interior do estado, de um estado de interior, né, e foi para uma cidade muito grande. Você mesmo relata, né, que quando você foi, percebeu, se habituou ao lugar, percebeu quão diferente as pessoas pensavam. Então, essa mudança de ares muitas vezes é importante para o acadêmico. Eu sempre falo, né, o cara está estudando engenharia no Mato Grosso do Sul, existem alguns bons ramos de trabalho aqui, mas não são os únicos. Dependendo do ramo, vai ser necessário ir para outros estados, dependendo do que você quer, vai ser necessário ir para outros países, aprender principalmente outros idiomas, aprender uma série de ferramentas que você não viu durante a graduação. Então isso é bastante importante, essa vivência, essa experiência além da universidade. Tá? Então é só para salientar, porque eu acho que esse ponto é bastante importante quando nós falamos de formação profissional, né? Com absoluta certeza. Mas veja, quando você tem habilidades de engenharia, você tem habilidades de você criar segmentos completamente novos. Quem tem algum nível de aptidão para isso, eu acredito que a primeira fase, a primeira etapa foi realmente engenheiro ocupando o lugar de administrador. Você chegava, quem queria contratar um administrador bom, não contratava às vezes quem tinha sido formado em administração, contratava engenheiro por causa da mente que o engenheiro tinha. Agora que a segunda fase, o que o nosso país iria se beneficiar bastante, é se a gente tivesse mais indústrias aqui, se a gente tivesse mais incentivos para você ter negócios com base tecnológica, para que não aconteça, por exemplo, que aconteceu um problema que os Estados Unidos enfrentou
e um problema que o mundo inteiro viu quão lascado a gente estava durante a pandemia, que a gente tomou a China por garantido. Então esse negócio de globalização por globalização, tem que tomar cuidado com isso, né? Porque quando chega uma guerra econômica ou qualquer coisa desse tipo, se você não for pelo menos suficiente, não autossuficiente, mas 60% suficiente em alguns certos segmentos, você acaba caindo em problemas de soberania nacional. Então eu sou uma pessoa que ama o Brasil, ama a cultura que a gente tem aqui. A gente tem um país que é do tamanho de um continente. Para vocês terem uma ideia, obviamente, para quem estiver consumindo aqui o podcast, as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, Mato Grosso do Sul tem a mesma área da Alemanha, exata a mesma área, né, de extensão do que a Alemanha. Nós somos um país que existem vários Brasis dentro do Brasil, talvez vários mini países aqui dentro, com culturas completamente diferentes, pessoas que vêm, né, de influências, de ascendências completamente diferentes, que dão valores completamente diferentes para essas pessoas. Mas veja, vou tornar a conversa, né, pelo amor de Deus, muito mais palpável com o exemplo que eu estava vendo, passeando em Aquidauana, e vendo um anúncio assim de uma pessoa que estava oferecendo um serviço de limpeza de painéis solares. Painéis solares é um assunto, um ótimo tópico, inclusive que tem tudo a ver com a questão do carbono neutro, né? Bom, desenvolver painéis solares mais barato do que a China, difícil, né? Porque escala, um governo que colocou uma estratégia completamente agressiva para você incentivar a criação de indústrias lá que tivessem esse objetivo. Mas o serviço que eu estava vendo que estava sendo oferecido em Aquidauana, eu aposto que esse mesmo serviço é oferecido em Campo Grande também, é o de limpeza de painéis solares, porque depois do avanço da tecnologia e da ampla adoção dos painéis solares, eu estava vendo esses dias, por curiosidade, as imagens de Google Earth, as imagens de satélite de Aquidauana durante os anos. Chegou 2023 para cá, os telhados das casas começaram a ficar pretos. Isso é empresa de painéis solares, começaram a ficar escuros de painéis solares. Eu falei, eu não sabia, eu era ignorante nisso, eu não sabia que tinha tido uma ampla adoção, tanto assim, de painéis solares. Longa história curta, o serviço que eu estou dizendo é o seguinte: as pessoas que oferecem serviço de subir no seu telhado para poder limpar os painéis, porque um dos problemas decorrentes da ampla adoção de painéis solares é porque as pessoas descobriram que com o tempo, principalmente aqui da Aquidauana, tem muitas estradas ainda de terra próximos ali à região urbana das casas, você tem um acúmulo, a deposição de poeira que impede a chegada, né, dos fótons que produz lá o efeito fotovoltaico, que produz a eletricidade, ou seja, você diminui a eficiência daquele sistema. Isso tem uma coisa que o engenheiro sabe, analisar o sistema, analisar as variáveis que estão interferindo naquele sistema e aumentar a eficiência dele. O que é necessário fazer nesse caso? Remover essa camada de terra, de poeira que tem em cima do painel solar. Pois bem, o que me surpreendeu foi que o anúncio que eu estava vendo numa placa na rua é de uma pessoa que cobra R$30 para ir até a sua casa com uma escada, com um balde, com água, subir até o seu telhado e com uma vassoura manualmente remover aquela camada, né, de poeira que tem lá em cima. E poxa, isso é trabalho de engenharia. Você consegue de forma muito simples, com perfis de alumínio, com motores que você compra no Mercado Livre por R$50, com chips que você compra por R$30 também, de qualquer loja aí de eletrônica. Aí eu acho que em Campo Grande tem até hoje a Ardo Shop, e você consegue criar adaptadores de impressão 3D, um serviço que eu já usei muito aí em Campo Grande, do AJ3D. Você consegue criar um protótipo muito simples de um limpador automático de painéis solares, e aí você junta com conhecimentos de empreendedorismo, e você não vende o sistema, você vende o serviço. Então você vai até a casa da pessoa, instala o sistema e cobra da pessoa pelo uso da limpeza mensal. Então, ao invés de você ter que ir lá com o balde d'água, com a vassoura e limpar aquilo, imagina você criar um negócio em cima disso. Um negócio que no futuro você pode vender ele 100% por alguns milhões, se aposentar, igual o seu Marco Aurélio e o seu Jair, garanto que já fizeram, e passar o resto da vida vivendo dos rendimentos disso.
com conhecimento de engenharia. Então, uma realidade na qual você, com o conhecimento que você tem adquirido com muito sofrimento durante esses 5 anos, você use para melhorar a vida das pessoas que estão à sua volta, melhorar a vida da sua comunidade e também, por que não, no mundo onde a gente vive sobre o regime do capitalismo, que é o que nós temos hoje, ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro para conquistar a sua independência financeira, com base em engenharia. E no processo, ajudar a vida das pessoas e ajudar a industrializar o Brasil. Ajudar a gente a fazer soluções aqui que podem ser consumidas aqui. A gente cavuca a terra nossa aqui, que é muito rica, e qualquer coisa você tira ferro, qualquer coisa você tira aço, qualquer coisa você tira alumínio. Por que não aproveitar das riquezas que nós já temos? Qualquer coisa você faz aí na nossa região, um bioreator de gás. Então, aproveitar o que a gente tem aqui de melhor para a gente ajudar a desenvolver o nosso país. Parece que quando a gente fala mal do Brasil, parece que é problema de todo mundo menos nosso. E como a gente que aqui que aproximadamente está atraindo um público de engenharia, talvez é um público que mais tenha condições de resolver os nossos próprios problemas. Né, Luiz? A engenharia, o objetivo principal dela é isso que você falou, né? A mudança de vida. Basta, muitas vezes, um bom direcionamento. É o que falta, né? Às vezes, para a maioria dos casos, para a maioria dos engenheiros, seja os recém-formados, eu diria até que os já mais antigos. Falta, às vezes, um pouco de direcionamento para isso. Capacidade a gente tem. Luiz, Opa, nós de estamos sobra. aí... Exato. Rangel, nós estamos indo aí com com mais de uma hora de podcast já, hein, programa Rangel? já. E Isso. Isaac, aquele compromisso que eu achei que eu tinha hoje, tá? Aquele compromisso não é hoje, é amanhã. Então, por mim, por questão do meu tempo, podem ficar tranquilos. Eu não tenho limitação aqui de tempo. a gente Por agradece mim. a gente agradece a disponibilidade, Luiz, mas é que realmente a gente tem uma agenda um pouco apertada. Tá. Então, novamente, muito obrigado pelo tempo que você dedicou aí nesse dia, né? Para falar um pouquinho da tua história, uma história que inspira bastante. A gente vai querer ouvir mais no 30º DEME, né, que vai acontecer em novembro, 4 e 5 de novembro, aqui em Campo Grande. Você vai estar presencialmente Semana com a que gente vem. exatamente, vai estar presencialmente com a gente nesse dia, então bastante importante. Novamente, muito obrigado. Pessoal, vamos para as considerações finais, Marco Aurélio e Jari, por favor. Só quero te dizer, Luiz Fernando, que eu já mandei um abraço pro Ivo da Leite, pro professor Ivo aqui, tá? Convidei-o para ir no evento, ok? Ele vai dar um retorno, vai ver se consegue ir, tá? Convidei o Naka também e o Mauro, os antigos do IFMS, tá? Para estarem com a gente lá, para poder te dar um abraço e ver o sucesso da cria, né? Que é a única pessoa que quer ver o sucesso dos outros são os professores e os pais, né? Que a gente tem o nosso sucesso com o sucesso dos outros. E eu sei que esse seu sucesso foi graças a ter estagiado comigo, né? E isso aí que fez parte da sua... Porque para quem não sabe, a minha primeira com desenvolvimento com impressora 3D foi na BMEC MS. Então, eu tive a oportunidade de fazer, né, aprendizado de modelagem 3D naquela época que estava começando ainda. O Marco Aurélio comprou uma impressora 3D e até agora os conhecimentos que você tem de processo ali que você usa para fazer aqueles designs. Eu aprendi a desenhar, desenho muito mal em softwares de CAD 3D até hoje, mas os princípios e saber aquilo que é possível para conseguir comandar uma equipe que hoje faz isso por mim, começou obviamente ali. E as habilidades, uma das coisas impressionantes que nós temos é o acesso a essas ferramentas de forma muito fácil. Então você consegue montar uma linha de... O que mais me impressiona é isso, o que mais me deixa impressionado, animado, é que hoje com pouquíssimo investimento, obviamente se o administrador desse investimento for bom, você consegue fazer uma linha de produção com pouquíssimo material, com pouquíssimo investimento inicial. Com uma impressora 3D, com uma corte a laser 2D, madeira e parafuso, você consegue fazer muita coisa, muito produto, e ano que vem o Brasil inteiro, e obviamente espero ter uma célula aí em Mato Grosso do Sul, vai saber o que a gente da Cortex Corp foi capaz de fazer usando só esses materiais, né?
É isso aí. Então eu desejo sucesso. O Luiz Borges convida todos para estar aqui com a gente no dia 4 e 5 de novembro. Tá? Vem aqui pessoalmente, dar um abraço nele e puxar um fio de cabelo. Da barba, né? Não tem outro jeito. Jari. Marco Aurélio, obrigado pelo convite, Rangel. E Luiz Borges, um prazer reencontrá-lo, mesmo que à distância, né? Nós não vamos nos encontrar aqui semana que vem, que eu estarei num evento que eu já te expliquei, sobre a área da saúde, um evento internacional lá na Bahia. Mas para dizer que o que você falou veio ao encontro do que eu estou vivendo. Desde 2021, eu estou vivendo essa área da saúde, né? Quando eu assumi lá a vice-presidente da Santa Casa, e vi o tanto que a engenharia pode e faz para ajudar a qualidade de vida das pessoas. Desde como gestor, no primeiro seminário que eu fui da área da saúde, eu vi muitos CEOs e muitos diretores engenheiros e engenheiras. Eu achei que eu ia chegar lá no mundo só de médicos e médicas, não. Muitos engenheiros e engenheiras, gestores. No mundo da engenharia clínica, da engenharia hospitalar, muitas tecnologias similares a que você desenvolve, outros colegas teus que desenvolvem. Então, esse é um mundo vasto. Eu vou dar uma clínica na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul na outra semana e vou falar sobre isso. Como esse mercado pode ser, os engenheiros e engenheiras podem se preparar e adentrar na área da saúde, porque ou desenvolvendo projetos como você faz, ou também trazendo outros conhecimentos. Então, a engenharia ela está em todo quanto é lugar. Como diz o Marco Aurélio sempre diz, o médico faz a cirurgia, mas dali para frente é a engenharia. Então, eu fico muito feliz em ser engenheiro e ter colegas engenheiros fazendo esse trabalho. Um grande abraço para você, tudo de bom. Show de bola, show de bola. Obrigado. Luiz, suas palavras finais, por favor, só para a gente encerrar. Eu agradeço muito pelo convite de conversar com vocês sobre desenvolvimento de tecnologia, desenvolvimento de engenharia, deixando bem claro, né, eu não sou um cientista, não sou um engenheiro, eu descobri que eu não posso me chamar de cientista porque a ciência na internet tem donos, né? E engenheiro é quem tem diploma de engenharia, então também não sou engenheiro, mas apesar disso, sou um desenvolvedor de tecnologias com propósito de melhorar a vida das pessoas e saber que tudo isso não basta, você não precisa ser uma pessoa muito inteligente, você não precisa ser uma pessoa, você só precisa ter, como muito bem foi falado aqui, o direcionamento correto. E talvez, obviamente, eu só tenha esse tipo de mentalidade hoje por causa dos bons direcionamentos corretos que eu tive. Meu tempo com a ABMEC MS em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, contato com o sistema CREA-CONFEA, com certeza desempenhou nesse processo uma grande influência. Então, eu agradeço e espero que o que a gente tenha conversado aqui hoje sirva para alguém, como esse tipo de direcionamento também. Sempre às ordens. Show de bola, Luiz. Muito obrigado. Em nome da BMEC, né, a gente agradece. A gente sabe, às vezes, a pessoa durante a semana tem agendas que às vezes complicam, abrir esse espaço para estar falando um pouquinho de você mesmo, trazer essa inspiração, né? Eu acho que o grande objetivo desse programa é justamente isso, é mostrar que um menino de uma cidade do interior, de um estado pequeno, né, de um estado de interior, pode galgar degraus bem altos aí. Basta boa orientação, força de vontade, humildade, principalmente não esquecer de onde veio, né, e ter o objetivo correto, ajudar as pessoas, ajudar a sociedade, desenvolver o mundo, desenvolver tecnologia. Em nome da BMEC, mais uma vez, muito obrigado. A gente encerra aqui. Eu espero encontrar vocês novamente no próximo episódio da BMEC. Não deixe de conferir os episódios que nós já disponibilizamos tanto no nosso canal do YouTube quanto no Spotify. Lembrando que o Spotify pode ser ouvido ou assistido, tá? Para quem tem essa opção aí. Nos vemos numa próxima oportunidade. Grande abraço!